Imagine se o próprio Deus decidisse abandonar o céu e vir morar ao seu lado. Parece impossível? Então você precisa conhecer o que realmente aconteceu no Monte Sinai quando Deus revelou a Moisés seu plano mais íntimo. Hoje, vamos descobrir como o Êxodo 25 revela o maior segredo da história da humanidade, o desejo ardente de Deus de habitar entre seu povo. Você vai entender por que o tabernáculo não era apenas uma tenda, mas o protótipo do maior projeto de Deus para a humanidade. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa revelação vai transformar sua compreensão sobre o coração de Deus. Era o ano de 1446 a.C. O povo de Israel havia saído do Egito há exatos 3 meses. Imagine a cena. Mais de 2 milhões de pessoas acampadas no deserto do Sinai, ainda processando o trauma de 400 anos de escravidão. O cheiro de areia quente misturado com o suor de multidões, o barulho constante de crianças chorando, animais balindo e o murmúrio de conversas que ecoavam pelo acampamento. Foi neste cenário caótico e improvisado que Deus fez a proposta mais extraordinária da história humana. Moisés havia subido ao monte pela 2ª vez quando ouviu palavras que devem ter feito seu coração parar por alguns segundos. Me façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Você consegue imaginar o impacto dessa declaração? O Deus que criou o universo inteiro com uma palavra, o mesmo que havia dividido o Mar Vermelho e falado do meio do fogo, estava pedindo para morar numa tenda no meio do deserto. A palavra hebraica usada aqui é Mishkan, que significa literalmente habitação, residência, lar. Deus não estava pedindo um local para ser visitado aos domingos. Ele queria uma casa. Ele queria ser vizinho do seu povo. Mas aqui surge o primeiro paradoxo que deixa os teólogos intrigados há milênios. Como o Deus infinito, que os céus dos céus não podem conter, poderia habitar numa estrutura feita por mãos humanas? Como aquele que enche todo o universo poderia se contentar com alguns metros quadrados de tecido e madeira? A resposta está no coração paternal de Deus. Quando você ama alguém profundamente, você se adapta ao mundo desta pessoa para estar próximo dela. Pais fazem isso o tempo todo. Eles se ajoelham para falar na altura dos filhos. Eles fingem que a comidinha de brinquedo tem gosto bom. Eles dormem no chão do quarto das crianças quando elas têm pesadelos. Deus estava fazendo exatamente isso. Ele estava se adaptando à capacidade humana de compreender e experimentar sua presença. O tabernáculo seria seu modo de dizer: eu abro mão da vastidão infinita do cosmos para estar pertinho de vocês. Mas há algo ainda mais tocante nessa história. Você já parou para pensar por que um povo de ex-escravos conseguiria construir a casa de Deus? 3 meses antes, eles estavam fazendo tijolos sob o sol escaldante do Egito. Agora, Deus estava confiando a eles a construção de sua residência terrestre. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aquele povo carregava em suas bagagens não apenas pertences pessoais, mas também a provisão divina para um projeto que eles nem sabiam que estava por vir. Deus havia orquestrado tudo desde o Egito. E hoje, Deus ainda busca fazer morada em nossos corações? O mesmo Deus que quis habitar numa tenda no deserto, quer habitar em você. Não importa se você se sente incapacitado como aqueles ex-escravos. Não importa se sua vida parece um deserto caótico. O coração de Deus continua o mesmo. Ele quer ser seu vizinho, seu companheiro de jornada. Mas por que Deus escolheu justamente aquele momento para fazer essa proposta? A resposta está conectada ao que havia acontecido apenas 40 dias antes no Monte Sinai. Vamos voltar no tempo e entender o timing perfeito de Deus. 40 dias antes dessa conversa sobre o tabernáculo, Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Deus havia estabelecido as regras de convivência, os princípios morais que regeriam a vida daquele povo.
Mas agora, logo após dar a lei, ele apresenta o projeto da habitação. Essa sequência não é acidental, é profundamente intencional. Imagine se você fosse estabelecer regras para seus filhos e logo em seguida dissesse: agora vou construir um quarto especial onde posso estar sempre perto de vocês para ajudá-los a viver essas regras. É exatamente isso que Deus estava fazendo. A lei sem a presença de Deus seria apenas um código moral impossível de ser cumprido. Mas a lei, acompanhada da promessa da presença divina, se torna um convite à transformação. Deus estava dizendo: eu não vou apenas dar regras e ir embora. Vou ficar aqui para ajudá-los a viver de acordo com elas. O tabernáculo é mencionado exatas 13 vezes apenas entre os capítulos 25 e 40 de Êxodo. O número 13, na numerologia bíblica, representa a rebeldia e imperfeição humana. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que vocês são imperfeitos, eu sei que vão tropeçar, mas mesmo assim escolho habitar entre vocês. Essa é uma das características mais lindas do caráter de Deus. Ele não espera que sejamos perfeitos para vir morar conosco. Ele vem justamente porque somos imperfeitos e precisamos da sua presença para nos transformar. Nos dias de hoje, isso se traduz em uma verdade poderosa. Deus não está esperando que você arrume sua vida para então se aproximar de você. Ele quer estar presente no processo de arrumação. Ele quer ser parte da sua transformação, não apenas o destino final dela. Pense nos israelitas. Eles ainda murmuravam contra Deus, ainda tinham dúvidas, ainda cometiam erros. Mesmo assim, Deus quis fazer sua morada entre eles. Da mesma forma, Deus quer habitar em sua vida hoje, mesmo que você ainda esteja lutando, ainda tenha dúvidas, ainda cometa falhas. O coração paternal de Deus fica evidente nessa história. Ele não queria ser apenas o legislador que deu os mandamentos e desapareceu. Ele queria ser o pai presente, o companheiro de jornada, aquele que estaria ali todos os dias para orientar, corrigir com amor e celebrar cada pequena vitória. Mas havia um problema prático que parecia intransponível. Como um povo de ex-escravos conseguiria recursos para construir a casa de Deus? Eles não tinham construtoras, não tinham arquitetos, não tinham material de construção. A solução divina vai te surpreender. A estratégia de Deus para financiar o seu projeto habitacional revela algo extraordinário sobre seu caráter e seus métodos. Ele disse a Moisés: de todo homem cujo coração o mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Observe a genialidade dessa abordagem. Deus não estabeleceu uma taxa compulsória, não criou um imposto religioso, não forçou ninguém a contribuir. Ele simplesmente tocou corações e esperou pela resposta voluntária. Mas como ex-escravos teriam algo valioso para oferecer? Aqui entra um dos detalhes mais fascinantes da narrativa do Êxodo. Quando os israelitas saíram do Egito, a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios, ou seja, saíram carregados de ouro, prata, pedras preciosas e tecidos finos. Na época, isso parecia apenas uma compensação pelos anos de trabalho escravo não remunerado. Mas agora, 3 meses depois, fica claro que era muito mais do que isso. Era a provisão antecipada de Deus para seu projeto habitacional. Aquele ouro que brilhava nas mãos calejadas dos ex-escravos havia sido predestinado por Deus para adornar sua futura residência. A lista de materiais solicitados em Êxodo 25, 3-7 é impressionante. Ouro, prata, bronze, tecidos azuis, púrpuras e carmesins, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para o candeleiro, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de sardônica e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. 15 itens específicos, cada um com seu simbolismo e propósito. Você já parou para pensar na beleza desse sistema? Deus poderia ter criado o tabernáculo do nada, com uma palavra, instantaneamente. Mas ele escolheu envolver seu povo no processo. Ele quis que cada pessoa tivesse a oportunidade de participar da construção de sua casa.
Isso nos ensina algo profundo sobre o coração de Deus. Ele valoriza a nossa participação não porque precisa dela, mas porque nos ama. Quando você permite que alguém contribua para algo importante em sua vida, você está demonstrando confiança e amor por essa pessoa. Nos dias atuais, isso se traduz em uma verdade transformadora. Deus não força nossa entrega a Ele. Ele toca nosso coração e espera nossa resposta voluntária. Ele poderia nos obrigar a obedecer, a contribuir, a servir, mas Ele prefere conquistar nossa adesão através do amor, não da coerção. Quantas vezes tentamos servir a Deus por obrigação, por medo, por pressão social, mas o modelo do tabernáculo nos mostra que Deus se alegra apenas com aquilo que sai de corações genuinamente tocados por Ele. Sua contribuição para o reino de Deus, seja ela financeira, ministerial ou de qualquer outra natureza, só tem valor quando é motivada pelo amor, não pela obrigação. E tem mais. O fato de Deus ter usado bens que vieram do Egito para construir sua casa revela algo esperançoso sobre nossa história. Às vezes pensamos que nosso passado, nossas experiências dolorosas, nossos Egitos pessoais, são inúteis no projeto de Deus. Mas essa história mostra que Deus pode transformar até mesmo aquilo que vem de lugares de escravidão em recursos para a sua glória. Talvez você tenha experiências passadas que considera negativas, mas que Deus quer usar como parte de sua habitação em sua vida. Talvez sua história de dor seja exatamente o material que Ele quer usar para construir algo belo em seu coração. Mas de todos os materiais pedidos, havia um que representava algo muito mais profundo do que aparentava, e esse material revelaria a natureza íntima de Deus: o ouro. Das 15 categorias de materiais solicitados para o tabernáculo, o ouro aparece em primeiro lugar na lista, e isso não é coincidência. No texto original de Êxodo, o ouro é mencionado exatas 38 vezes apenas nos capítulos que falam sobre a construção do tabernáculo. 38 vezes. No mundo antigo, o ouro não era apenas um metal precioso por sua raridade ou beleza. Ele carregava um simbolismo profundo que todos compreendiam: pureza, incorruptibilidade, eternidade. Diferente de outros metais que enferrujam ou se deterioram com o tempo, o ouro permanece inalterado. Ele não mancha, não oxida, não perde seu brilho. Quando Deus pediu ouro para seu tabernáculo, Ele estava comunicando algo sobre sua própria natureza. Ele estava dizendo: minha presença entre vocês será pura, incorruptível, eterna. Eu não vou me deteriorar com o tempo, não vou me cansar de vocês, não vou perder o brilho do meu amor por vocês. Mas há uma curiosidade arqueológica fascinante aqui. No antigo Oriente Médio, especialmente no Egito, de onde os israelitas haviam saído, o ouro era considerado a carne dos deuses. Os faraós eram mumificados com máscaras de ouro, porque acreditavam que isso os divinizava. Os templos egípcios eram revestidos de ouro para simbolizar a presença divina. Os israelitas conheciam essa linguagem simbólica. Quando Deus pediu ouro para seu tabernáculo, eles entenderam imediatamente a mensagem. Vocês conheceram deuses falsos revestidos de ouro no Egito. Agora vão conhecer o Deus verdadeiro, cuja presença genuína será simbolizada por este mesmo ouro. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês viram imitações, agora vão ver o original. A arca da aliança seria toda revestida de ouro. A mesa dos pães da proposição seria de ouro. O candelabro de 7 braços seria de ouro puro batido. O altar do incenso seria revestido de ouro. Até os utensílios menores seriam de ouro. Por quê? Porque cada peça dourada proclamava uma verdade. Aqui habita o Deus puro, santo, incorruptível, eterno. Nos dias de hoje, isso ganha uma aplicação pessoal poderosa. Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se somos templos do Espírito Santo, se Deus escolheu habitar em nós, então nossa vida deve refletir a natureza pura e santa de quem habita em nós. Isso não significa que precisemos ser perfeitos, mas sim que devemos buscar a pureza como um reflexo natural da presença de Deus em nós. Assim como o ouro do tabernáculo não era ouro porque estava no tabernáculo, mas estava no tabernáculo porque era ouro, nós não nos tornamos puros porque Deus habita em nós, mas Deus habita em nós e isso nos motiva à pureza. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, está polindo o ouro da presença de Deus em sua vida. Cada vez que escolhe o perdão em vez da amargura, está preservando o brilho da habitação divina em seu coração. Cada vez que escolhe a generosidade em vez do egoísmo, está mantendo incorruptível o santuário que Deus fez em você. Mas havia algo ainda mais impressionante na forma como Deus descreveu cada detalhe da construção. Isso revelava um padrão celestial que poucos compreenderam na época e que ainda hoje deixa estudiosos boquiabertos. Quando Deus estava dando as instruções para Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele fez uma declaração que mudaria para sempre nossa compreensão sobre aquele projeto. Conforme tudo o que eu te mostrar do modelo do tabernáculo e do modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo o fareis. A palavra hebraica traduzida aqui como modelo é tabnit, que significa padrão, cópia, réplica. Deus não estava criando algo novo. Ele estava mostrando a Moisés uma cópia terrestre de algo que já existia no céu. Isso significa que em algum momento durante aqueles 40 dias no Monte Sinai, Moisés teve acesso a uma visão do santuário celestial. Ele viu como era a verdadeira habitação de Deus no céu e recebeu instruções para criar uma versão terrestre adaptada às limitações humanas. Séculos depois, o escritor da carta aos Hebreus confirmaria essa interpretação. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Você consegue imaginar o que Moisés deve ter sentido durante essa visão? Lá estava ele, um ex-pastor de ovelhas, tendo acesso a segredos celestiais, vendo a arquitetura do próprio céu, contemplando a habitação eterna de Deus. Mas isso revela algo extraordinário sobre o projeto de Deus. O tabernáculo não era apenas uma tenda religiosa, era uma embaixada do céu na terra. Era um pedacinho do céu transplantado para o deserto. Cada cortina, cada utensílio, cada medida era um reflexo de realidades celestiais. Nos tempos antigos, era comum que reis construíssem tabernáculos e tendas para suas campanhas militares, mas esses eram projetos puramente humanos, adaptados às necessidades terrenas. O tabernáculo de Deus era diferente. Era um projeto celestial adaptado à terra. Isso nos ajuda a entender por que Deus foi tão específico em suas instruções. Não era preciosismo divino, era fidelidade ao modelo celestial. Cada detalhe tinha um correspondente no santuário celestial. Cada cor tinha um significado eterno. Cada medida refletia proporções do céu. E hoje, essa revelação nos ensina que quando Deus habita em nossas vidas, Ele traz consigo um padrão celestial. Sua presença em nós não se adapta aos padrões terrenos de moralidade ou espiritualidade. Ela mantém o padrão do céu. Por isso, quando Deus habita em uma vida, essa vida começa a refletir valores celestiais. Amor incondicional, perdão sem limites, generosidade sacrificial, pureza de coração, justiça, misericórdia. Não são valores que inventamos, são reflexos da realidade celestial que passa a habitar em nós. Quando você se pergunta, como devo viver como cristão? A resposta está no padrão celestial. Como se vive no céu? Com que valores? Com que prioridades? Com que tipo de relacionamentos? A vida cristã é viver na terra adaptada ao modelo do céu, porque carregamos dentro de nós aquele que é o Rei do céu. E é justamente aqui que descobrimos a revelação mais impactante.
Esse projeto do tabernáculo não era apenas para aquela época, mas apontava profeticamente para algo muito maior que estava por vir. Agora chegamos ao clímax dessa revelação extraordinária. O tabernáculo nunca foi um fim em si mesmo. Era uma profecia arquitetônica, um trailer do filme principal, um prenúncio de algo infinitamente maior que Deus planejava fazer. Mais de 1400 anos depois da construção do tabernáculo, o apóstolo João escreveria palavras que fariam toda essa história do Êxodo fazer um sentido completamente novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que João usou para habitou no texto original grego é eskenosen, que literalmente significa tabernaculou, ou armou sua tenda. João estava fazendo uma conexão direta e intencional com o tabernáculo do Antigo Testamento. Você consegue ver a profundidade profética disso? Quando Deus disse a Moisés, façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ele não estava falando apenas sobre uma estrutura física no deserto. Ele estava revelando seu plano eterno de um dia, ele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, vir habitar entre os homens de forma permanente. O tabernáculo era o ensaio, a encarnação foi o espetáculo principal. Pense nas semelhanças impressionantes. O tabernáculo foi construído com a participação voluntária do povo, financiado por ofertas de corações tocados por Deus. A encarnação de Jesus aconteceu através da participação voluntária de Maria, que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. O tabernáculo seguia um padrão celestial mostrado a Moisés no monte. Jesus era a expressão exata do Pai, a imagem perfeita do Deus invisível, o padrão celestial em forma humana. O tabernáculo estava cheio da glória de Deus, tanto que às vezes nem Moisés conseguia entrar nele. Jesus estava cheio da glória divina, tanto que no Monte da Transfiguração seu rosto resplandeceu como o sol. O tabernáculo era móvel, acompanhava o povo em sua jornada pelo deserto. Jesus era Emanuel, Deus conosco, acompanhando os discípulos em sua jornada pela vida. Mas há uma diferença crucial que mostra a superioridade da encarnação sobre o tabernáculo. O tabernáculo tinha limitações. Apenas os sacerdotes podiam entrar nele. Apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e mesmo assim, com muito medo e preparação ritual. Jesus quebrou todas essas barreiras. Quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora todos tinham acesso direto à presença de Deus. Não precisava mais de intermediários humanos, não precisava mais de rituais complicados, não precisava mais de limitações de tempo ou espaço. Em Jesus, o sonho de Deus de habitar permanentemente entre os homens se tornou realidade plena. E tem mais, através do Espírito Santo, essa habitação se tornou ainda mais íntima. Deus não habita mais numa tenda no meio do acampamento. Ele habita dentro de cada pessoa que o recebe como Senhor e Salvador. O tabernáculo era uma habitação externa. O Espírito Santo é uma habitação interna. O tabernáculo podia ser visto apenas por quem estava no acampamento de Israel. A presença de Deus, através do Espírito, pode ser vista através das vidas transformadas de cristãos no mundo inteiro. Essa é a progressão gloriosa do plano de Deus. Primeiro, ele habitou numa tenda no meio do povo. Depois, ele habitou num corpo humano, na pessoa de Jesus. Agora, ele habita nos corações de todos os que creem e um dia, na Nova Jerusalém, ele habitará face a face com seu povo por toda a eternidade. O tabernáculo de Êxodo 25 nunca foi apenas uma construção no deserto. Era sobre o maior projeto de Deus, para a humanidade, preparar o caminho para que ele mesmo, na pessoa de Jesus, pudesse finalmente realizar seu sonho eterno de habitar para sempre entre seus filhos. Êxodo 25 nos mostra que desde o Antigo Testamento, o coração de Deus sempre foi o mesmo, estar próximo de você.
O Deus que pediu para os israelitas construírem uma tenda para ele no deserto é o mesmo Deus que hoje bate à porta do seu coração querendo fazer morada em sua vida. Hoje, através do Espírito Santo, ele não precisa mais de estruturas físicas, de ouro, de tecidos preciosos, de rituais elaborados. Tudo o que ele precisa é do seu sim, da abertura do seu coração, do convite sincero para que ele venha habitar em você. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Você tem permitido que Deus construa seu tabernáculo em sua vida? Assim como ele pediu materiais específicos para o tabernáculo físico, ele também precisa de materiais específicos para habitar em você. Um coração quebrantado e contrito, uma vida disposta à obediência, relacionamentos marcados pelo amor, palavras temperadas com graça. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou bom o suficiente para Deus habitar em mim. Lembre-se, os israelitas eram ex-escravos, reclamões, pessoas imperfeitas. Mesmo assim, Deus quis fazer sua morada entre eles. Da mesma forma, Deus não está esperando que você se torne perfeito para vir habitar em você. Ele quer ser parte do seu processo de transformação. O mesmo Deus que transformou o ouro que vinha do Egito pagão em utensílios sagrados para sua casa, pode transformar seu passado, seus erros, suas dores em instrumentos de sua glória. Nada na sua história é desperdiçado quando você entrega tudo nas mãos dele. E tem uma verdade ainda mais linda. Assim como o tabernáculo no deserto era móvel e acompanhava o povo em sua jornada, a presença de Deus em sua vida também é móvel. Ela vai com você para o trabalho, para a escola, para os relacionamentos, para os momentos difíceis, para as celebrações. Você nunca está sozinho porque carrega dentro de si a presença do próprio Deus. Lembra que falamos sobre o padrão celestial do tabernáculo? Quando Deus habita em você, sua presença traz junto esse padrão celestial. Sua vida começa a refletir valores do céu. Você perdoa como se perdoa no céu. Você ama como se ama no céu. Você vive com a perspectiva da eternidade. Isso não acontece da noite para o dia, assim como o tabernáculo não foi construído em um dia. Foi um processo que envolveu a participação voluntária de todo o povo, cada um contribuindo com o que tinha. Da mesma forma, permitir que Deus habite plenamente em você é um processo diário de entrega, de crescimento, de transformação. Mas aqui está a promessa mais linda de todas. Assim como Deus encheu o tabernáculo com sua glória, Ele quer encher sua vida com sua glória também. Uma vida habitada por Deus é uma vida que reflete sua beleza, sua bondade, seu amor transformador. Se você nunca convidou Jesus para habitar em seu coração, este pode ser o momento mais importante da sua vida. Assim como os israelitas contribuíram voluntariamente para a construção do tabernáculo, Deus está esperando sua resposta voluntária ao seu convite de amor. Se você já é cristão, mas sente que a presença de Deus em sua vida não está tão real quanto gostaria, lembre-se de que assim como o tabernáculo precisava de manutenção constante, nossa vida espiritual também precisa. Dedique tempo para estar na presença dele, alimente-se da sua palavra, mantenha seu coração limpo através do arrependimento e do perdão. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa dessa revelação sobre o amor de Deus e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos. Nos comentários, me conte como você tem experimentado a presença de Deus em sua vida. Que materiais você sente que Deus está pedindo de você para construir seu tabernáculo em seu coração? E não perca nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do tabernáculo. Vamos descobrir por que a Arca da Aliança era considerada a peça mais sagrada e perigosa de toda a estrutura, e como ela apontava profeticamente para o sacrifício de Cristo. Você vai entender por que homens morriam apenas por tocá-la e como isso revela aspectos da santidade de Deus que poucos compreendem hoje. Até lá, lembre-se, o mesmo Deus que quis habitar numa tenda no deserto quer habitar no seu coração hoje. Essa é a revelação mais extraordinária de Êxodo 25. Deus não mudou.
Ele ainda quer estar próximo de você, ainda quer ser seu companheiro de jornada, ainda quer fazer de sua vida sua habitação. A pergunta é: você vai deixar?